Olá, começo com vocês as notícias de hoje, terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Eu sou o Diniz. O Trump, durante a madrugada de hoje, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, nessa madrugada, anunciou que pretende mover ação contra o jornal estadunidense The New York Times por calúnia e difamação. O valor pretendido, a título de indenização por danos morais, é de 15 bilhões de dólares. Ele se manifestou em sua rede social, a Truth Social, dizendo: "Hoje tenho a grande honra de entrar com um processo de 15 bilhões de dólares por difamação e calúnia contra o New York Times." Donald Trump, sem dar maiores detalhes, apenas disse que o processo seria aberto na Flórida. Vale ressaltar que o valor pretendido pelo presidente norte-americano excede o valor de mercado total da New York Times Company. O jornal está sendo acusado pelo presidente de ter feito declarações falsas sobre ele, sua família e sobre seus negócios, mas não deu maiores detalhes sobre tais declarações. Especialistas em primeira emenda descreveram sobre haver uma estratégia presidencial para silenciar a cobertura jornalística crítica e restringir a liberdade de expressão por meio de ações judiciais e que, segundo eles, são legalmente duvidosas. E esse processo é o exemplo mais recente de tal afirmação. No tocante à alegação de difamação, o presidente cita a editora Penguin Random House e 4 repórteres da New York Times, 2 dos quais escreveram um livro para a referida editora com o título Luck Loser: How Donald Trump Squandered His Father's Fortune and Created the Illusion of Success. Perdedor de sorte. Como Donald Trump desperdiçou a fortuna de seu pai e criou a ilusão do sucesso. A petição tem 85 páginas e dessas, diversas são de elogios efusivos ao presidente e repetidas referências a outros processos que ele moveu contra outros meios de comunicação. Por seu lado, a Times já rejeitou as ameaças legais de Donald Trump diversas vezes. Inclusive, na semana passada, não houve resposta imediata da publicação ao processo movido pelo presidente no meio da noite, que deveria ter sido aberto em um tribunal federal de Tampa, na Flórida. Ou seja, ele tentou abrir antes, né? No processo, o presidente ainda cita o seguinte: o New York Times foi autorizado a mentir, difamar e caluniar livremente por tempo demais, e isso acaba agora. Ele destacou o apoio do jornal New York Times a Kamala Harris durante a eleição presidencial em 2024. Algumas horas antes de Trump anunciar o processo, Suzenberg, o editor do Times, falou publicamente sobre o que chamou de manual anti-imprensa, utilizado por aspirantes a ditadores em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Segundo ele, parte do plano é explorar os tribunais civis para impor pressão financeira e punir jornalistas independentes. A petição contra o New York Times mencionou exemplos de processos anteriores movidos pelos advogados de Trump contra a ABC News da Disney e contra a CBS News da Paramount Global, que resultaram em acordos multimilionários por ambas as empresas, para grande desgosto de outros veículos de comunicação. Conforme entendimento de grupos de defesa do jornalismo, há entendimento de que, ao fazerem acordo, em vez de se defenderem de Trump na justiça, a ABC e a CBS estavam, na verdade, encorajando Trump a continuar sua campanha judicial. Um porta-voz da Dow Jones, empresa controlada pelo jornal New York Times, afirmou que tem plena confiança no rigor e na precisão das suas reportagens e que se defenderão vigorosamente contra qualquer processo judicial. Ataque israelense por terra em Gaza. Na cidade de Gaza, as forças de defesa de Israel, segundo um oficial militar israelense, iniciaram a etapa principal de sua operação terrestre na cidade de Gaza,
maior centro urbano do território, por onde Israel ordenou a fuga de centenas de milhares de moradores. Apesar de haver poucos detalhes por outros militares, soube-se por eles que as tropas começaram a desmantelar a infraestrutura terrorista do Hamas na cidade de Gaza. Assim, os moradores devem ir embora. O ministro de Defesa de Israel, Israel Katz, publicou na rede social X ou X: Gaza está em chamas. As forças de Israel, IDF, como é a sigla no idioma deles, atacam com punho de ferro a infraestrutura terrorista, e os soldados das IDF estão lutando bravamente para criar as condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas. Segundo disseram moradores locais, o bombardeio à cidade aumentou drasticamente nos últimos dias, havendo explosões mais intensas que destruíram dezenas de casas e barcos da marinha, se juntando a aviações e tanques no bombardeio da costa. Os Estados Unidos demonstram apoio a Israel, conforme declarou o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, que visitou o país, Israel, ontem, segunda-feira, dia 15. Ele demonstrou apoio à decisão do governo israelense para que se abandone as negociações de cessar-fogo e que use força para esmagar o Hamas. Rubio ratificou a exigência de Israel de que o Hamas deve entregar suas armas e libertar todos os reféns restantes imediatamente, como a única maneira de encerrar a guerra, apesar de os Estados Unidos desejarem um fim diplomático para essa guerra. Temos que estar preparados para a possibilidade de que isso não aconteça, disse Rubio. Segundo autoridades da saúde de Gaza, foram relatados pelo menos 24 mortos, sendo a maioria na cidade de Gaza, nas primeiras horas do ataque. Mais um tipo de azeite proibido pela Anvisa. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a comercialização do azeite da marca Los Nobles, azeite argentino. Informação essa que foi publicada no Diário Oficial da União hoje. Desde 2019, a marca já estava proibida na Argentina, onde é fabricada. Segundo o Diário Oficial da República da Argentina, a marca Los Nobles não estava cumprindo com a regulamentação alimentar vigente. Conforme a resolução da Anvisa, a origem do referido azeite de oliva é clandestina, sem registro válido junto à Anvisa para importação, e sem registro na ANMAT, Administração Nacional de Alimentos, Medicamentos e Tecnologia Médica. A ANMAT é a autoridade sanitária na Argentina. A proibição se refere à comercialização, à importação, bem como à fabricação, à distribuição, à propaganda e até ao uso do produto. Vale ressaltar que no Brasil há outras marcas de azeite de oliva proibidas, por oferecer riscos à saúde e não guardar os devidos cuidados, e não haver cumprimento dos requisitos exigidos para comércio, fabricação e consumo segundo a Anvisa. Então, sempre que comprar azeite, tem que ficar de olho se o produto está permitido pela Anvisa para consumo e não sofrer as consequências. Futebol. Palmeiras e Flamengo lideram o Brasileirão, enquanto Santos e Atlético Mineiro têm as piores campanhas. No Brasileirão, apesar de não haver férias no meio do ano e também sem intertemporada, e tendo havido uma decepção na Copa do Mundo de clubes, o Palmeiras e o Flamengo começaram o segundo turno da mesma forma dominante como a que foi vista no primeiro turno, que, para ambos, não acabou. Após 4 rodadas, o Flamengo tem a melhor campanha do retorno, com 10 pontos ganhos, mesma pontuação que o Palmeiras, o Mirassol e o Cruzeiro, mas com saldo de gols em 12, o que lhe garante a liderança.
Já o Palmeiras tem 7 gols de saldo, o Mirassol tem 6 e o Cruzeiro 3. O Mirassol vem se destacando e se tornando uma surpresa no Brasileirão, seguindo sua escalada e surpreendendo na competição, tendo inclusive o terceiro melhor desempenho do segundo turno da Série A, o que foi confirmado após ter vencido o Grêmio por 1-0 na Casa dos Gaúchos no último sábado. Já o Santos e o Atlético Mineiro têm as duas piores campanhas do retorno, estando no Z4 junto com o Sport e o Internacional. Viúva de Leandro explica a razão porque não foi em festa da família de Leonardo. Andréa Mota, viúva de Leandro, quando questionada sobre o motivo de não ter comparecido na comemoração de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia e Zé Felipe, disse: "Não participei porque não fui convidada. Eu mal conheço a Virgínia. Fui apresentada para ela uma vez. Os netos são do Leonardo e da Poliana. A festa deles é super intimista. Para pouca gente, em torno de 100 convidados. É muito intimista. Então só estão os mais próximos", disse Andréa. Andréa é influenciadora e foi casada com Leandro até a morte dele, e falou sobre a ausência na festa através de suas redes sociais. A influenciadora ainda disse que ama as pessoas da família de seu ex-marido, Leonardo, com quem Leandro tinha uma dupla, Zé Felipe e Poliana, e que está torcendo por eles e em contato com eles. Leandro havia se casado aos 21 anos com Célia Gonçalves, com quem teve um filho, Pedro Leonardo, da dupla Pedro e Tiago, mas se separou em 1990 por desentendimentos do casal. Foi 5 anos depois, ele conheceu, namorou e no mesmo ano se casou, em 1995, com a ex-modelo Andréa Mota. Da união nasceu a primeira filha do casal, Leandra. Em 1998, quando Leandro faleceu, nasceu o segundo filho do casal, que também recebeu o nome de Leandro. Leandro e Leonardo mantiveram uma dupla sertaneja durante 15 anos até a morte de Leandro em junho de 98, após ele lutar contra um câncer raro na região do tórax. Essas são as notícias de hoje. Esperamos mais notícias para amanhã. Se inscreva no canal e dê like. Obrigado. Tchau.